O Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém? Você que nessa noite veio disponível, né? Porque você não está fisicamente aqui, mas espiritualmente nós estamos conectados, amém? Declara para Ele, fala: Senhor, eu quero queimar por Ti. Senhor, eu quero nessa noite lançar fora toda a religiosidade, tudo aquilo contrário à Tua palavra, Deus. E hoje eu quero mergulhar na espiritualidade genuína do nome de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje eu tenho uma palavra a ser derramada do coração do nosso Deus para os nossos corações. Uma palavra cujo tema dela é: mais vale vigiar do que remediar. Amém? Aqueles que trabalham no campo da saúde falam muito, né? Tinha um jargão da saúde que era: mais vale prevenir do que remediar. É menos custoso prevenir do que remediar. E aí você, além de ser menos custoso, você consegue eliminar na raiz alguns problemas que eventualmente viriam a partir de moléstias, de infecções, de doenças, entre outras coisas. No campo espiritual é exatamente assim que nós vamos explicar um pouco da palavra de Deus sobre este contexto. Mais vale vigiar do que remediar. Amém? A palavra de Deus, eu quero começar derramando sobre a igreja aquilo que o Espírito Santo tem derramado, aquilo que o Espírito Santo tem tocado, aquilo que o Espírito Santo tem falado, ministrado aos nossos corações, nesses tempos que nós temos vivido, sobre vigiar, sobre cuidar, sobre ficar com o máximo de atenção acerca dos sinais que o Senhor tem liberado sobre a igreja, com o máximo de atenção possível acerca das Escrituras, da palavra, atentos àquilo que a palavra tem ministrado, aquilo que a palavra tem direcionado a cada um de nós. Aquilo que o estudo da palavra tem nos direcionado, as respostas que o estudo da palavra tem nos direcionado através da sabedoria do Espírito Santo de Deus que tem nos conduzido nesses caminhos. Amém? A palavra está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42 a seguir. Mateus 24, 42 a seguir. A palavra fala assim para a gente: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não fecharia, e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Nós falamos muito em vigiar, só que muitas vezes a gente não faz da maneira que o Senhor determina para a gente. A direção dele é vigiar, porque nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Se um pai bem souber, ele vai proteger todo o tempo a sua casa para evitar que qualquer situação contrária a perturbar a ordem daquela casa fosse realizada contra ela. Ele vai cuidar da sua casa para que nenhum ladrão possa entrar, roubar, destruir aquela família, os bens daquela família. Assim como o Senhor, nós não sabemos que hora Ele vem, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar completamente ligados àquilo que a palavra diz, porque ela vai nos dar o direcionamento correto. A palavra vai nos mostrar qual é o direcionamento que nós devemos seguir. Existe uma multidão de pessoas perdidas nesses momentos, mas muitas vezes nós nos perdemos exatamente porque nós não estamos vigiando, nós não estamos cuidando, nós não estamos percebendo os sinais que o Senhor tem liberado assim incansavelmente sobre a igreja. Por isso, a necessidade de uma leitura da palavra de Deus. E no final do versículo ele fala assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O fato é que a palavra diz com clareza que não sabemos o dia nem a hora que ele vem. Por isso nós precisamos ficar atentos, completamente atentos. E eu quero perguntar algo para você nessa noite.
Se Jesus voltar agora, você tem vigiado a sua casa? A primeira casa que nós devemos fazer menção é o nosso coração, a nossa vida, esta casa. Se Jesus voltar agora, você está preparado? Você está atento? Você estava vigiando? A segunda, você preparou a sua família, você vigiou a sua família? Você tem zelado pela sua família? Porque quanto mais eu vigio esta casa, quanto mais eu preparo esta casa, quanto mais eu fico atento de acordo com a palavra de Deus para esta casa, aí eu começo a me preparar para auxiliar a minha esposa, meus filhos, familiares, sendo flechas na mão do Senhor, ajudando cada um dos irmãos. O problema é que muitas vezes nós queremos ajudar o irmão sem que nós estejamos preparados. Muitas vezes nós chegamos para o irmão e apontamos: irmão, vigia a tua casa. Só que nós não estamos vigiando a nossa própria casa. Muitas vezes nós apontamos os erros dos irmãos, mas nós não olhamos no espelho e vemos que as nossas casas estão cheias de frestas, onde o ladrão pode encontrar uma pequena brecha para poder arrombar e entrar. Então, o primeiro momento dessa noite é que nós possamos refletir: será que eu tenho vigiado como necessariamente a palavra diz que eu devo vigiar? Ou será que eu tenho vigiado da maneira que eu gostaria? Qual é a forma que você tem vigiado? Qual é a forma que você tem cuidado? Amém? E eu quero compartilhar com você ainda no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a seguir. Essa palavra é uma parábola do Senhor Jesus, onde nós podemos fazer uma analogia clara em relação às pessoas prudentes, em relação à palavra de Deus, em relação ao estilo cristão de vida, e as pessoas nécias. A palavra começa assim, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante, olha isso, igreja, às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não levaram aquilo que alimenta a chama, né? No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nos vasilhames, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? A palavra fala sobre a nécia. A nécia é uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa incoerente, uma pessoa ignorante, sem capacidade. Então uma pessoa nécia é uma pessoa sem capacidade, incoerente. E a pessoa prudente é uma pessoa ajuizada, cautelosa, uma pessoa zelosa, uma pessoa cuidadosa, com precaução, sensata. A noiva somos nós. As virgens somos nós, na representatividade como noiva. E o noivo, o Senhor Jesus. A luz que ilumina é a palavra.
palavra a qual nós precisamos de azeite para alimentar, ou seja, para que aquela luz continue queimando sobre os lares. O que ilumina a nossa casa é a palavra de Deus. O que ilumina a nossa vida é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas têm feito como as 5 pessoas nécias, imprudentes. A palavra do Senhor Jesus, há pouco nós vimos que ele fala acerca de vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que ele vem. Como noivas do Cordeiro, nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento em que o noivo virá, mas certamente ele virá. Nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, é que o Senhor virá ao nosso encontro, amém? Ele virá ao teu encontro, mas a questão é que tipo de virgem, que tipo de noiva nós seremos, como as 5 noivas imprudentes, que acharam que tinham o suficiente, ao ponto deles começarem a ver as suas velas se apagando, porque eles não tiveram o discernimento necessário, que elas deveriam manter a chama acesa, e para manter a chama acesa, elas deveriam ter mais azeite. Hoje, continua da mesma forma, para que nós possamos manter a chama acesa, para que nós possamos manter a lâmpada acesa, nós precisamos de luz, e o alimento da luz é a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito de Deus. Nós precisamos incansavelmente dar um basta, muitas vezes, na nossa maneira de ser, viver e pensar, e nos enquadrar no estilo cristão que fala que nós devemos diariamente meditar na palavra de Deus, diariamente ter momentos de oração, diariamente proclamar o nome de Jesus, diariamente buscar ter intimidade com Deus, diariamente buscar o suprimento para que esta lâmpada jamais se apague, para que quando o noivo te ver, ele possa entrar na sua casa, porque ela estará sendo iluminada, e no nosso caso iluminada pela palavra de Deus. Sejamos prudentes, sejamos atenciosos à palavra de Deus, estejamos preparados com muito azeite, para que gere muito fogo, para que aquela luz não se apague. A palavra liberada no final pelo noivo é interessante, porque ela remete a alguns versículos do Evangelho, quando o Senhor fala exatamente isso: aparta de mim. Aqueles que no final dos tempos chegarão para ele: Senhor, Senhor, nós proclamamos o teu nome, expulsamos demônios em teu nome. O Senhor falará: aparta de mim, em verdade nunca vos conheci. São pessoas nécias, que escutaram a palavra, que tiveram direcionamento da palavra, mas antes se ateram às coisas do mundo. Entenda uma coisa, igreja: nós estamos vivendo neste mundo, com os nossos 2 pés no mundo natural, mas o mundo pelo qual nós lutamos, batalhamos, nos capacitamos, deve ser o mundo celestial. Nós temos uma palavra neste mundo aqui agora. O Senhor Jesus, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Como Jesus envergonha o mundo? É viver uma vida sem pecado, é viver uma vida com uma conduta ilibada, reta, idônea, é buscando, por mais que ele fosse o Filho de Deus, uma essência sublime de Deus, ainda assim, Jesus ele sempre dava exemplo. Em todo tempo Jesus orava, em todo tempo Jesus clamava, em todo tempo Jesus dava glória. Jesus não agradecia somente quando era liberado milagres. Jesus agradecia antes dos milagres acontecerem. Aí vai algo liberado sobre nós. Nós precisamos agradecer a Deus pelo que temos e por aquilo que Ele vai liberar no futuro. É vivendo com os olhos da fé, igreja. Não é esperando Ele fazer para eu agradecer,
Eu preciso já agradecer. Eu preciso já colocar diante dele. Se você busca passar no vestibular, ou que você busque algo para sua família, ou um milagre em relação à saúde, eu não sei o que você tem colocado no altar, na presença de Deus, mas nessa noite eu falo para ti, talvez é hora da gente virar a página, mudar o disco. Em vez de agradecermos tão somente quando nós recebemos, comece a agradecer antes de ser liberado para você. Já comece a agradecer ao Senhor pelo trabalho novo. Agradeça ao Senhor pelas tuas finanças. Agradeça a Deus por Ele colocar a destra dele sobre a sua vida. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça, tenha gratidão a Deus pela família que você tem. Tenha gratidão a Deus pelas oportunidades que você tem. Tenha gratidão a Deus por você ter um prato de alimento na sua casa. Tenha gratidão a Deus por você ter uma casa para poder morar, uma cama para poder dormir. Tenha gratidão a Deus, igreja, por aquilo que você tem. Não importa se é muito ou pouco, porque muito ou pouco depende dos olhos de quem vê. Assim como a beleza depende dos olhos de quem vê, porque o nosso Deus nos mostra de forma diferente. Quanto à beleza, Ele nos fez todos perfeitos, imagem e semelhança do Pai. Então não existe essa, ele é feio, ele é bonito, não. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. A visão do Pai sobre você é que Ele te fez perfeito, lindo, linda, maravilhoso, em nome de Jesus, amém? E sobre se você tem pouco ou muito, segura essa. A palavra de Deus nos dá o entendimento, a tranquilidade, a convicção para entender que se você tem vivido uma vida reta com Deus, você tem o suficiente. Amém? Não é muito ou pouco, mas é o suficiente. É o suficiente para você ter uma vida plena, uma vida vencedora nos nossos dias atuais, uma vida de gratidão a Deus, porque em tudo sejamos gratos a Deus, mas uma vida também de vigiar dia e noite. Eu volto para você a pergunta do início: se Jesus voltasse agora, que tipo de noiva você seria? Você está preparado? Você está preparado? Tem muitas pessoas que, se Jesus voltasse agora, ia falar para ele: Senhor, dá um tempinho, volta amanhã. Eu conheço pessoas que falariam assim: Senhor, volta amanhã. Mas Ele não volta amanhã. Ele volta no dia e na hora certa. Ele vai chegar na sua casa no dia e na hora certa, como noiva. Por isso, se prepare, igreja. Tem um louvor muito lindo que fala: igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. O rei está voltando, Jesus está voltando. Nós temos vigiado como igreja, nós temos nos preparado, nós temos nos perfumado. Uma noiva se perfuma, amém? Uma noiva se adorna, se prepara para o noivo. Nós precisamos entender, olha isso, olha que interessante a palavra de Deus para nós. Nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor, vigiando e nos adornando para Ele. Como? Nós precisamos eliminar os odores do mundo, amém? Nós precisamos eliminar o fedor do mundo para nos enchermos do perfume da santidade. Aleluia! Vou repetir. Nós precisamos eliminar os odores, o fedor do mundo, para nos perfumar com o perfume da santidade. Oh, glória! Que Deus tremendo que nós temos. Mas não basta só isso. Nós precisamos nos banhar. Isso. Uma noiva, quando ela está aguardando o noivo, ela tem que se banhar para eliminar a sujeira, a mancha do pecado, para eliminar aquilo que é sujo do nosso corpo e para que possamos ficar limpos, 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 limpos de todo pecado.
uma igreja banhada, uma igreja perfumada, uma igreja adornada, preparada para o noivo. Como você tem sido igreja? Nesses dias que nós temos vivido em quarentena, como nós temos nos preparado? Como nós temos ficado disponíveis para Ele? Senhor, vem, Senhor. Eu estou banhado, eu estou perfumado, eu estou cheiroso, eu estou assim, exultante, porque eu sei que o Senhor vem. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, mas eu sei que o Senhor vem. A palavra diz que Ele vem a nosso favor. Oh, Senhor, por isso que eu quero estar preparado para quando o Senhor vir, eu estar preparado. E sabe o que é interessante? Essas noivas, elas não podiam ficar preparadas só um dia, porque elas não sabiam quando que ele viria. Elas tinham que viver uma vida preparadas para o noivo. Elas tinham que viver uma vida de santidade, uma vida de prudência, uma vida literalmente cautelosa, sensata, de acordo com a orientação, para que quando o noivo viesse, elas estivessem completamente preparadas. Completamente preparadas. Não basta que nós estejamos parcialmente preparados. Não basta que nós tenhamos somente azeite para um único dia de fogo queimando, de chama acesa. Nós precisamos estar preparados incansavelmente para o dia que Ele vier. E a única forma que eu conheço, a única forma que a palavra diz, é buscando a leitura, a vivência, a aplicação da palavra de Deus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias você precisa entender que Ele está vindo. Todos os dias, isso deve mexer com o nosso coração, igreja. Isso deve mexer conosco, porque o que o noivo nos presenteia é a vida eterna. O presente mais lindo, maravilhoso que o noivo tem para a gente, através do amor dele soberano por nós, é a vida eterna. A vida eterna para aqueles que foram como as virgens prudentes, que aguardaram, que perseveraram, que tiveram literalmente armazenado o suficiente para que a chama daquela casa, para que a luz daquela casa jamais se apagasse. Existe uma geração de pessoas, de cristãos, que fizeram como as virgens nécias, que até levantaram uma lâmpada em casa, que até tiveram um pouquinho de azeite, mas por vários momentos, por várias circunstâncias, por ignorância, por falta de pensar realmente, ou porque foram seduzidas pelas coisas do mundo, acabaram se esquecendo que o noivo viria. A palavra ela termina com algo que remete muita atenção da igreja, sobre as 10 noivas, os 2 tipos de noivas dentre as 10. Porque ela finaliza com uma orientação à igreja. Quando ele fala assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, que não fizeram o que deveriam ter feito, no tempo que deveriam ter feito, da forma que deveriam ter feito. Deixa eu te falar uma coisa: viver a palavra de Deus não é do nosso jeito. Eu não posso viver a palavra do meu jeito. Eu preciso viver a palavra do jeito que Jesus quer que eu viva. Amém? Amém? Eu preciso receber a palavra de Deus e aplicar ela na minha vida, não da forma que eu quero aplicar. Eu não posso dar ordem para Deus. Senhor, o horário que eu quero orar contigo, eu só oro com o Senhor à meia-noite. Da meia-noite à meia-noite 1, da meia-noite à meia-noite 2. Eu preciso, antes de tudo, eu preciso ter disciplinados meus horários com Deus, mas ao mesmo tempo eu preciso remeter isso para Deus e falar: Senhor, eu separei alguns horários aqui, que são horários meus com o Senhor, né? Que eu vou ficar
literalmente envolvido com o Senhor nesses horários, mas acima de tudo, Pai, fala uma coisa para mim. Qual é o horário que o Senhor quer que eu levante para orar por Ti? Você já parou para refletir, igreja, que muitas vezes nós damos horário para as nossas orações, horários que melhor acolhem o nosso eu, amém? Por que eu vou orar às 3 da manhã, sendo que é muito melhor para mim orar às 9 horas da manhã, depois que eu já acordei, já tomei café? Aí o Senhor vem para você e fala: filho, me encontra às 3 horas da manhã, na madrugada. Tem um louvor do Fred Arraes que fala sobre isso. Pelas madrugadas eu te encontro. É assim. Às vezes eu chego e falo: Senhor, nós fazemos assim: Senhor, eu quero orar contigo, Pai, às 10 da manhã. Bênção de Deus, pode orar. Mas eu te desafio a falar para Ele: Senhor, qual é o horário que o Senhor quer que eu ore pelo Senhor? Horários adicionais, amém? O Senhor de repente te fala: filho, às 3 às 5. E aí, está disposto? Você está entendendo, igreja? Estou dando um exemplo de algo que a gente muitas vezes vive um padrão cristão, querendo que Cristo se adeque à nossa realidade, mas não é assim que funciona. O reino de Deus não é Ele que se adequa à minha realidade, eu que me adequo à realidade dEle, à realidade celestial. Eu não limito nem delimito a Deus, Ele que faz isso comigo. Eu não direciono a Deus, Ele que me direciona. Ele que me direciona. Nós precisamos literalmente, igreja, pegar as nossas vidas, colocar no altar do Altíssimo e falar: Senhor, direciona a minha vida, mais de Ti e menos de mim. Me mostra qual o caminho, Senhor. Senhor, eu quero não só ser como a noiva, vigiar incansavelmente, mas eu quero ter uma vida literalmente reta durante todos os momentos. Eu quero estar preparado em todos os aspectos para a Tua vinda. Amém? Vocês estão me entendendo? São coisas diferentes. Tem pessoas que seriam como, querem chegar para Jesus e falar assim: Senhor, vou te esperar até as 9 da manhã, vou te esperar até o início do culto, 6:30. E não é assim. Ele vem. Existe uma palavra determinante: Ele vem. E você precisa estar preparado, condicionado à realidade tremenda e sobrenatural dele. E o mais sublime é que Ele quer que você entenda que tudo isso é por amor. Ele quer que você entenda que Ele vai vir. E você tem que estar preparada para Ele, preparado para Ele, ornamentado para Ele, perfumado para Ele, por amor a Ele. Porque Ele já tem a maior riqueza que você um dia procurasse. Você não encontraria mediante o amor sublime de Deus. Nesses dias atuais, a gente consegue enxergar muita coisa, igreja. Hoje, muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm o que comprar, não tem como comprar, porque estão enclausuradas dentro de casa. Por isso que cada dia mais a gente consegue enxergar, meditando através de palavras como essa, que os dias estão chegando. A palavra no livro de Mateus, capítulo 24, é clara, que no final dos tempos o amor de quase todos, em algumas versões fala o amor de muitos, em outros é o amor de quase todos esfriaria. Mateus 24, 12. O amor de quase todos esfriaria. Se esfriaria tanto que essas noivas se esqueceriam, inclusive, de comprar azeite, inclusive, traz para o nosso mundo atual, inclusive, de comprar insumo, de comprar aquilo que era necessário para que a chama pudesse ficar acesa, para a nossa realidade, inclusive, de faltar o desejo no coração, ou a disciplina no coração,
de buscar a leitura da palavra de Deus, de buscar a oração com Deus, de buscar a presença de Deus, para que essa chama fique todo o tempo acesa. Ele finaliza algo interessante para a gente. Em um mundo escuro, sombrio, a luz do Senhor ilumina a nossa vida, nossa casa, mas precisamos ser zelosos, pois precisamos ter abastecido com muito azeite, ou seja, com muita palavra de Deus, para que essa luz continue acesa, incessantemente, sem parar, para que quando Ele chegar, nós estejamos preparados. E a palavra finaliza falando assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Todos aqueles que não aplicarem uma palavra como essa nas suas vidas, como assim? Não se entenderem como noivas prudentes, que precisam estar com seus celeiros cheios de azeite, que precisam estar preparadas para quando Ele vir, não é quando Ele vir. Ter azeite suficiente para que aquela chama incendeie durante dias e dias e dias e dias. Preparados para alimentar aquele fogo, regada a muita obediência, regada a muita leitura, regada a muita entrega. Para manter a chama, é necessário muita entrega. Para manter a chama acesa é necessário muita obediência. Para manter a chama acesa é necessária muita sensatez de acordo com a palavra. Para manter a chama acesa é necessário retidão de caráter. É necessário retidão. Para manter a chama acesa é necessário muito cuidado, muita precaução e, acima de tudo, muito amor. Muito amor. O natural com o sobrenatural. Naturalmente é possível que nós, como noivas, possamos manter a chama acesa. Amém? Naturalmente, nós podemos, através da obediência, através da prudência, através da sensatez, nos alimentarmos da palavra de Deus para que essa chama jamais se apague em nossos corações. Mas é impossível, naturalmente, que nós tenhamos acesso à salvação. Por isso que o Senhor Deus vem sobrenaturalmente nos resgatar do ambiente natural, através da graça, da misericórdia, através do sangue de Jesus que foi derramado sobre a cruz. Ele abre este caminho para que aquilo que seria impossível para nós sempre seja possível para Ele. Se você pode manter a sua vida, a sua casa, a sua família como uma noiva prudente, persevera, irmão, persevera, minha irmã, fica firme. Não deixe os seus ouvidos e seu coração ser contaminado com as coisas que veiculam aí fora, que falam aí fora. Não deixe que as coisas do mundo possam te afastar da presença de Deus. Antes, medita dia e noite na palavra de Deus. Medita dia e noite nas Escrituras. Conversa com o autor das Escrituras. Conversa com ele. Bate um papo com ele. Você tem livre acesso, o véu se rasgou. Ou seja, aquilo que limitava, não te limita mais. Você pode entrar na sala do trono. Você pode entrar no Santo dos Santos. Você tem acesso a Ele. Se prepara para Ele. Aguenta firme. Toda ansiedade lança fora em nome de Jesus. Toda depressão lança por terra em nome de Jesus. Todo medo lança por terra em nome de Jesus. Todos os pensamentos errados, síndrome de pânico, em nome de Jesus, nós cancelamos, nós repreendemos sobre a igreja. Tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus, tudo aquilo contrário à palavra de Deus, contrário às noivas prudentes,
Nós cancelamos agora em nome de Jesus. E nós declaramos sobre a vida de cada irmão, cada irmã, sobre a vida da igreja, sobre a vida da noiva, que nós temos uma palavra liberada pelo Senhor, que nos promete, literalmente, vida eterna, salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Deus. Eu quero finalizar com você no livro de João, capítulo 3, versículo 33, que ele fala assim: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, oh glória, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é o teu noivo? O nosso Senhor. E que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobretudo ele permanece na ira de Deus. Nós temos decisões, sabe, igreja? Nós temos decisões. A decisão que você tem a tomar hoje, a escolha que você deve tomar hoje, nessa noite, é: qual caminho você quer seguir? Como uma noiva prudente, como aquele que confia, aqui João Batista falava acerca de Jesus, como aquele que confia no Filho, que se rende ao Filho, que crê no Filho e que aguarda o Filho como uma noiva prudente, como uma virgem prudente. Não importa quando, o que importa é que Ele vem. Não importa a hora, não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano, não importa a circunstância, não importa o problema. Se você tem preparado o teu coração, se você tem vivido em retidão com Deus, se você tem sido prudente, obediente quanto à palavra de Deus, se você tem buscado viver a Jesus, aguarda, confia, persevera, porque o teu noivo, ele virá para te buscar, ele virá para te resgatar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O noivo virá. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Nós não sabemos, igreja, quando Jesus vem, mas o nosso coração exulta, o nosso coração tem alegria, o nosso coração consegue contemplar o quão maravilhoso é em saber que Ele vem. Jesus vai vir buscar a você, a sua família, a minha família. Jesus vai buscar cada um de nós. E a palavra no livro de Apocalipse fala que lá na Nova Jerusalém, onde nós iremos, não haverá choro, não haverá dor. Lá nós estaremos adorando a nosso Deus, vivendo adorando a nosso Deus. Oh, vigia. Eu sei que são dias difíceis, eu sei que a tempestade ela é grande, mas vigia, segura, aguenta. Não deixa que as coisas te contaminem. Se você afastou da presença de Deus, se você por algum momento foi como a igreja, como a noiva nécia, como a virgem nécia, volta para casa. Corre que dá tempo. Corre, compra logo azeite. Enche de vasilhas de azeite a sua casa, para que a luz da sua casa queime em nome de Jesus, para que o noivo não passe reto, para que o noivo não se desvie da tua casa, pelo contrário, para que ele entre e te resgate em nome de Jesus. Como você pode fazer isso hoje? Decide voltar para casa, é o primeiro passo.
Se você se afastou da presença de Deus, se você quer nesse dia, nessa noite, nessa hora, voltar para a casa de Deus, se você nessa hora deseja ardentemente que a sua casa não falte azeite, para que a chama não apague, eu quero fazer uma oração de entrega com você. É uma oração que remete ao estilo de vida. É uma oração que fala muito sobre aonde nós queremos passar a eternidade. Porque é uma oração que fala sobre escolhas e atitudes. O novo estilo de vida só aparece quando nós nos entregamos por inteiro para Ele. E nessa noite o Senhor, através dessa palavra, Ele está levantando homens e mulheres, jovens e adultos, crianças, que têm sido prudentes para falar, continua, persevera. E uma outra geração de jovens, adultos, crianças, casais, que têm sido nécios, que têm de alguma forma abdicado um pouquinho do propósito, que têm de alguma forma não sido cauteloso, não sido cuidadoso. E o Senhor libera para essas noivas, para essas virgens, é hora de voltar para casa. É hora de se entregar por inteiro, para que o Espírito Santo queime no seu coração em nome de Jesus. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós apresentamos a Tua igreja, Pai, Teus filhos, Pai, filhos e filhas, jovens, adultos e crianças, Pai, o Teu povo. Nós clamamos a Ti, Pai, nos ajuda a sermos noivas prudentes, virgens prudentes que literalmente, meu Deus, vivem em obediência à Tua palavra, meu Deus. Que nós possamos ter muita chama, muito fogo, meu Deus, para queimar, para que o Senhor não se desvie das nossas casas. Pelo contrário, para que o Senhor vá ao nosso encontro, Pai. Não nos importa data, nem dia, nem hora. Nos importa a Tua palavra, que o Senhor virá ao nosso socorro, Pai. Declara comigo assim, igreja: eu, fala Teu nome, te recebo, Senhor, como meu Senhor, Salvador e amigo fiel. Eu entrego profeticamente nessa noite a minha vida nas Tuas mãos e te peço, me ajuda a jamais acabar o azeite da minha casa. Me ajude a ser prudente para que todos os dias, para sempre, eu tenha azeite de sobra, para que a chama no meu coração continue queimando até o dia em que o Senhor vier me buscar. Eu te entrego a minha vida e te peço, coloca meu nome no livro da vida e eu vou te servir e te seguir todos os dias da minha vida. Amém? Há uma geração sendo resgatada pelo nosso Senhor e eu tenho certeza que há muito do Senhor para continuar sendo derramado sobre as nossas vidas. Há muito do Senhor nesses dias para ser derramado sobre a sua vida. O Senhor, Ele procura pessoas que estão sedentas, que estão com sede, que estão com desejo de mergulhar na presença dEle e de se alimentar. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite, Ministério Reconciliar. Estou aqui para passar um recadinho para você. Você que tem nos assistido, eu quero passar para você dizendo que nós temos o nosso culto todas as terças-feiras, a partir das 19h30, né? Temos o nosso culto de sábado da Tribo Jovem, às 18h30 da tarde, e esperamos também você a partir das 18 horas no culto familiar de domingo. E temos também todas as manhãs um recadinho, uma mensagem do Senhor para a sua vida. Então conte com a gente, assista o nosso canal, clica lá e vamos participar junto desse momento favorável no nome do Senhor Jesus Cristo. Você e eu fazemos parte do Ministério Reconciliar. Juntos iremos vencer